Então, pessoal, chegou o grande dia, né? O dia da minha entrevista lá no CEF, hoje é dia 4 de abril de 2022, né? A minha entrevista está marcada para 1h30 ali em Cascais, eu moro aqui em São João do Estoril, né? Dá uns 5 minutinhos de comboio, daqui lá é bem rápido. Inclusive, o CEF é do lado da estação, que facilita muito a nossa vida. Já tô aqui com toda a documentação, né, que eles pedem. Documentos até que não está na lista, mas, né, tô indo prevenida. Vou passar ele agora na Lan House, imprimir alguns documentos que estão faltando para complementar aqui o meu dossiê. Tô indo com meu esposo, né, que ele que vai fazer o reagrupamento, né, eu estou fazendo o reagrupamento através dele. Lá eu filmo mais para vocês e depois eu venho aqui contar para vocês todos os documentos que me pediram realmente. Se me pediram documentos além da que estava na lista, ou se somente que estava na lista, vou contar para vocês a minha experiência, tá? E contar para vocês como foi. Eu tô aqui na estação aguardando o comboio. Como eu disse, é 5 minutinhos aqui lá. Eu não vi o horário ainda do comboio, mas deve estar quase passando, que passa de 20 minutos aqui na estação. E chegando lá eu filmo mais, tá bom? Já estamos aqui aguardando a nossa vez, tá? Já almoçamos também, porque nós chegamos aqui cedo. Pegamos a senha, o rapaz disse que ia demorar um pouquinho, né, que teve um atraso. A nossa senha agora, a senha 52, deve estar na senha 50, se eu não me engano. Já almoçamos, já voltamos, estamos aqui aguardando. E depois eu venho aqui contar mais pra vocês como foi, tá bom? Mas agora a gente vai ficar ali esperando, aguardando o nosso atendimento, tá bom? Então, gente, acabei de chegar em casa. Tô muito feliz. Graças a Deus eu consegui aqui o meu pedido de residência, né? E agora eu vou falar pra vocês quais foram os documentos que eu precisei levar, os documentos que pedem lá no site realmente. E se vocês quiserem já ir anotando aí, eu vou abrir aqui a minha pastinha de documentos para falar tudo na ordem pra vocês e não esquecer nenhum tipo de documento. Então, pra começar, eu levei o meu passaporte original, levei a cópia do meu passaporte. Todos os documentos que eu falar aqui pra vocês vai ser original e a cópia. Eu levei a cópia por quê? Lá eles pedem o original, mas é importante ter a cópia porque eles também podem pedir. Então eu levei passaporte, cópia do passaporte, foto 3x4. E aí, como eu dei entrada com o reagrupamento familiar, tinha que ter a certidão de casamento, né, amor? Inteiro teor. E isso aqui nós fizemos lá no Brasil. Nós casamos no cartório e no mesmo dia que nós casamos, nós já solicitamos aqui, como é que se diz, amor? O apostilamento. O apostilamento dessa certidão e de inteiro teor também. Levei também as minhas passagens, né, do Brasil para Portugal. Tudo tá aqui, cópia original. Depois, eu tinha aqui a estadia do hotel que eu fiquei quando eu cheguei, que foi o comprovativo, porque quando você chega aqui, você tem que fazer a comunicação. Para quem não sabe, tem que fazer uma comunicação quando chega em Portugal por via terrestre ou via marítima, onde não há uma forte fiscalização do CEF, que é o Serviço de Fronteiras e Imigrações. Ou seja, a pessoa tende a entrar no país sem o registro de entrada, que é o carimbo que a gente recebe no aeroporto. Aquilo ali, pronto, diz tudo, de onde você veio, qual foi o país que foi feita a imigração aqui na Europa, no caso, e que é necessário para fazer o pedido de autorização de residência. Exato. E eu levei isso aqui porque eu não entrei direto por Lisboa. Eu fiz imigração em outro país, que foi em Madrid. Então, Portugal não sabia que eu estava aqui dentro, porque a minha imigração foi em outro país, né? Então, eu cheguei aqui dentro do prazo de 3 dias, que isso também é assunto para um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, explicando bem melhor. Eu e o Jean nos hospedamos no hotel por um dia, para o hotel, porque os hotéis aqui têm obrigação de comunicar ao CEF de que tem um imigrante aqui no país. Então, o próprio hotel já fez esse trabalho de comunicar a minha entrada aqui dentro do país, já que eu não fiz a imigração aqui dentro de Lisboa e nem Porto. Enfim, levei cópia original, levei o meu atestado de morada que eu fiz lá na freguesia, né? Na junta da freguesia que todo bairro tem. Levei um comprovativo aqui da casa de luz e fui lá e solicitei esse atestado comprovando que eu resido nesse endereço aqui em Portugal. Levei cópia original também. E aí depois eu levei
o meu NIF, que é um dos primeiros documentos que você emite quando você chega aqui em Portugal. Sem esse documento você não faz nada. Levei cópia original também, e depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando a respeito de como eu tirei o meu NIF e vou dar algumas dicas também. E aí levei o meu contrato de trabalho, cópia original, porque eu também já estava trabalhando, porém, como eu entrei por reagrupamento familiar, a obrigação de estar trabalhando seria do meu esposo, porque ele iria responder por mim financeiramente aqui no país. Porém, eu levei o meu contrato e ela pediu também. Levei o meu número do utente. Se vocês folharem lá na lista do CEF, a lista de documentação, tem alguns documentos que eu vou falar aqui pra vocês que não pede. Porém, o Jean me orientou, né? Orientou a gente com todos os documentos possíveis, porque a gente nunca se sabe quem vai atender a gente lá, e eles podem pedir, sei lá, não ir com a sua cara e querer dificultar e pedir, e você não ter, aí fica complicado. Então a gente também levamos a certidão de antecedentes criminais, que a gente emite no próprio site, que eu vou deixar o link aqui para vocês também. E levamos 2 formulários, que é o formulário de responsabilidade, que no caso o meu esposo que preenche esse formulário, que ele vai se responsabilizar por mim aqui em Portugal. E levamos um outro formulário que eles pedem para imprimir lá no site. Eu não sei dizer que tipo de formulário é esse, mas eu também vou deixar o link aqui para vocês baixarem esse formulário. Ambos são do Ministério da Administração do CEF. Um fica para o CEF e o outro vai para o órgão da administração interna, né? No caso, isso aqui é mais para ter um controle das pessoas que chegam e ficam tipo como que se diz, dependentes de pessoas, de outrens, né, no caso, que foi o caso da Nani, né, que eu fui o responsável dela no processo de residência, porque você pode vir para Portugal, começar a trabalhar, dar entrada no seu processo de legalização, trabalhando por conta própria, sem um processo de reagrupamento familiar. No nosso caso é outro, né? No nosso caso é reagrupamento familiar. Então ela ficou praticamente assim, dependendo de mim. Ou seja, mesmo se ela, como ela disse, ela levou o contrato de trabalho, levou comprovativo de meio de subsistência, que no caso a gente fala que é contra-cheque no Brasil, mas isso foi basicamente assim, quase rejeitado, porque a responsabilidade de manter ela aqui, ou por todos os atos que houver, tanto de infração quanto tudo, no período que ela tiver aqui, até ela se legalizar, é da pessoa, do requerente, que no caso sou eu. Entende? Por isso que ele teve que preencher esses 2 formulários aqui, se responsabilizando por mim. Então, como eu falei, galera, é necessário que vocês reúnam todos os documentos que vocês tiverem possíveis, porque a gente nunca se sabe. Portanto, nós chegamos lá, ela solicitou pra gente documentos que não estavam na lista, mas que a gente tinha lá, graças a Deus, que a gente se precaveu, né? E agora eu vou passar a palavra pro Giana, que ele vai falar pra vocês como foi a nossa chegada lá, o que ela solicitou da parte dele. Da minha parte, ela solicitou praticamente tudo que eu citei aqui, porém eu reparei que ela nem olhou as folhas, ela pegou algumas e escaneou, mas assim, por exemplo, ela pediu meu contra-cheque, eu entreguei meu contra-cheque, ela nem olhou. Eu acho que ela pediu só por pedir, mas pra ver se realmente eu tinha, né? E outra coisa, não estava na lista de documentação e não é obrigação minha estar trabalhando e nem tem contrato de trabalho ter nada, porque quem tinha que trabalhar nele era o Jean. Mas ela me pediu e eu entreguei. E deu tudo certo, graças a Deus, como vocês puderam ver no início do vídeo. Mas agora ele vai falar um pouquinho pra vocês de como foi lá na hora da entrevista, o que ela falou, como ela foi com a gente, se ela foi simpática ou não, tá bom? Então, no caso, aconteceu uma seguinte situação que foi até meio engraçada, que eu, na verdade, estava a trabalhar aqui em Portugal, numa empresa que eu me movimentava muito. Me deslocava para muitos lugares. Então, como eu vim para cá, para Lisboa, porque minha esposa estava aqui, decidi sair da empresa para fazer o curso do TVDE, para eu ter conseguir ficar um pouco mais em casa, conseguir ficar um pouco mais com ela. Então, quando eu me desliguei dessa empresa, automaticamente o quê? Eu cessei o meu contrato de trabalho.
E na hora eu fui tentar ser sincero ali, né? Explicar a situação, falar que eu já não estava trabalhando mais naquela empresa. Tinha ali os últimos recibos, né, de ordenado, que pede, no caso, os 3 últimos contra-cheques. Mas o que é importante, eles querem saber se você tem um vínculo com alguma empresa, né, no caso, que quer dizer o quê? Que você vai ter meios para sustentar aquela pessoa, para se autossustentar, até o processo de legalização ser feito, entende? Então, essa é a importância do requerente estar trabalhando, né? Mas pronto, como no caso eu optei por ser sincero e tal, acabou que, tipo, Quase deu nos algumas pegou no controvérsias, pé. ela até meio que falou assim, olha, nesse caso eu não vou poder fazer muita coisa por vocês, mas Apesar de ali, que sua esposa esteja trabalhando, porque como eu disse, eu levei o contrato, nada do que eu levei ali ia valer como um meio de, tipo assim, safar o fato dele não estar mais de contrato, né? Mas ela foi muito querida com a gente, inclusive o nome dela é Paula Correia, foi um amor de pessoa. Apesar do susto que ela deu na gente, porque a gente já chega lá nervoso, né? Por estar naquela situação, e a gente chega assim. Eu sou muito positiva com as minhas coisas, eu chego falando, vai dar tudo certo, a gente tem tudo aqui. Mas querendo ou não, a gente tá lidando com outra pessoa, né? E a gente nunca se sabe o coração dessa outra pessoa. pois, Mas deu tudo certo, graças a Deus, independente do que aconteceu, porque, sinceramente, eu fiquei com o coração na mão na hora que ela falou, então não vou poder fazer nada por vocês, porque o Jean já não estava mais nessa empresa e ele tinha que ter algum vínculo empregatício, né, naquele momento, ou ter alguma renda, algum tipo de renda, né? E foi aonde que a gente se safou, que ele vai contar pra vocês. né, e como eu trabalhava nessa empresa e ganhava cerca de quantos, amor? Acho que cerca de 3 ordenados mínimos, né? Mas é uma coisa que não quero estar É muito indiferente. que eu não quero estar entrando muito em detalhe nesse vídeo, mas eu ganhava em cerca de 3 ordenados mínimos, até mais que Portugal. Então aquilo ali cooperou, né, para que Muito. tipo Ela só passa fosse gente. comprovado que eu tinha ali no meu extrato comprovar que eu tinha o rendimento suficiente para poder nós nos mantermos aqui em Portugal. E engraçado que o Jean saiu dessa empresa que ele falou com vocês e começou a trabalhar por conta própria de estafeta. Mas ela queria que a gente comprovasse de alguma forma que a gente tinha dinheiro para se manter, porque ele chegou lá sendo muito sincero com ela, tá? Que eu aconselho a vocês também, porém eu aconselho a vocês falar somente o que ela perguntar. E ela pediu o contrato de trabalho dele, em vez dele ficar calado, ele falou, entregou o contrato já falando que não estava lá mais. Acredito que ela nem ia perguntar. Enfim, seja sempre sincero, verdadeiro, com todas as informações, mas responda apenas aquilo que é necessário. Então, ele saiu dessa empresa e começou a trabalhar por conta própria. Como ele disse, ele está terminando agora, vai começar semana que vem a trabalhar com Uber Drive, né, amor? Motorista, Uber. Como motorista. Então, assim, teve esse intervalo, né? Aí ele falou, olha, eu não tenho como comprovar agora que eu vou entrar nessa nova empresa para trabalhar de Uber Drive. Porque realmente ele ainda não começou, ele finalizou o curso agora. E aí eu peguei e falei, extrato de banco, alguma coisa que comprove renda? Ela, tá, abre a conta aí, vamos ver quanto que você tem. Não tinha muito, mas assim, era uma forma da gente comprovar que a gente conseguiria se manter por alguns meses, caso ele não conseguisse um novo contrato. E essa foi a nossa salvação. Então é muito importante que a pessoa que vai se responsabilizar por você tenha alguma renda, ou tenha realmente um vínculo empregatício, ou tenha CNPJ, que aqui chama de... Aqui... Não é CNPJ que fala, abertura de atividade. Atividade aberta, né? Seja empregador, no caso. Um microempresário, um empresário, alguma coisa do tipo. Então, gente, fiquem muito atentos em relação a isso. A pessoa que for se responsabilizar por você tem que comprovar meio de subsistência. Agora eu te pergunto, será que se fosse um outro atendente iria aceitar o extrato da conta do Jean? A gente não sabe. Eu sei que ela foi muito querida mesmo com a gente. Ela realmente aceitou e a nossa viagem ali não foi perdida, porque por alguns instantes eu pensei que a nossa viagem no CEP, toda aquela tentativa de ligação, aquele sufoco, aquela espera, ia por água abaixo. Mas graças a Deus deu tudo certo, né, amor? Sim. E atenção que, tipo, é bom frisar essa parte, porque qualquer erro da nossa parte, a gente é sempre meio que prejudicado, né? Qualquer erro nosso
tende a voltar tudo, parece que dá estaca zero, né? Então, se a gente for para o CEF sem um documento, sem... Eu sei que, tipo, igual no nosso caso, levamos aqui os documentos originais e levamos cópias, mas no final só precisava dos documentos originais. Mas lá no site do CEF, lá tem especificado as delegações que pedem as cópias dos documentos que você vai levar, né? Então, a gente fica meio com receio de não levar aquilo e, tipo, bater aquele desespero na hora de não ter o que fazer e tal. Mas aconselho a fazer, tipo, o review de tudo que... Foi o que a gente fez, né, ontem à noite. De tudo que precisa levar mesmo, de tudo que precisa levar. Ela, por acaso, o que aconteceu de me pedir o extrato, não é uma coisa que tem, o meu extrato bancário não é uma coisa que tem lá no CEF, né, no site não é uma regra, mas foi uma coisa que ela pediu para poder tentar aliviar a nossa barra ali na hora, né? Então, assim, isso varia muito, isso vai de atendente para atendente também. Outra coisa também que eu vou falar, gente, porque assim, ela já recebeu a gente bem arisca, mas eu acredito que todo agente do CEF, ele tenta intimidar você de alguma forma, tipo, pra ver sua reação, pra ver se você realmente tá falando a verdade e tudo mais. E eu e o Jean chegamos lá super simpático, conversamos com ela. No final, eu e ela já tava brincando como se a gente fosse amiga de muito tempo. Entende? Então, assim, eu acho que vai muito também do seu diálogo. Por exemplo, quando ela falou com a gente que não ia poder ajudar a gente, pelo fato do Jean ter se desligado da empresa, a gente tentou lidar com aquela informação que ela passou da melhor forma possível. Tipo, aí eu peguei e falei, amor, então tenta ligar aí pro seu patrão lá da Uber Eats pra ver se ele consegue algum comprovativo e tal no seu nome, pra gente não perder a viagem aqui. E aí ela viu que a gente tava, assim, de boa, que a gente tava calmo, né, que a gente realmente não contava com aquela situação, porque o Jean, ele saiu de empresa, mas ele já ia entrar em outra. Então, assim, ela realmente tentou ajudar a gente de toda forma e realmente ela conseguiu, né, e a gente ficou muito feliz com isso, porque eu acredito que todo mundo que vai em busca disso quer chegar lá e ter um sim do CEF, né, porque não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, não é tão fácil conseguir chegar lá. Mas, enfim, a gente conseguiu. Essa foi a nossa experiência, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Fala pra vocês sempre ter fé, né, em tudo que vocês forem fazer, acreditar, porque é isso que eu e o Jean tem sempre priorizado na nossa vida e a gente tem vivido coisas maravilhosas, né, amor? E você quer falar mais alguma coisa? E lembrando que, tipo, do requerente, no caso, que foi o meu caso, é pedido o título de residência, no caso, né, no meu caso, o título de residência, ou se eu fosse realmente, se eu tivesse a nacionalidade já portuguesa, né, se eu tivesse já o BI daqui, seria o BI. Foi pedido também os meus 3 últimos contra-cheques, meus 3 últimos recibos de vencimentos. IRS, eu lembro. Foi pedido também o meu IRS, mas se caso tiver, né, se acaso, tipo, é bom ter o IRS, que também é uma dedução que eles fazem lá, mas se caso não tiver o IRS, eu acho que não é uma situação desesperadora assim. O que mais que pediram? Eu acho que da sua parte foi isso mesmo. Pronto, e na minha parte acho que foi isso, e no final... fizemos o pagamento. No final, exatamente, no final... a Nani ficou conversando com a gente lá na hora, eu fui para fora, depois de alguns minutos eu voltei para dentro, efetuamos o pagamento, que foi uma taxa de 50 euros que é paga para emissão do cartão, para emissão, né, do cartão. E quanto tempo para chegar? 3 semanas para chegar o cartão aqui em casa, no endereço que nós demos. O meu cartão já é de residência, com validade de 2 anos. Para quem não sabe, quando é reagrupamento familiar, o meu documento, no caso, o meu período tanto de validade quanto de validade, até eu pedir o documento final, no caso o BI, significa nacionalidade portuguesa, tanto o meu quanto o dela, ambas têm o mesmo tempo, entende? Por ela estar entrando em reagrupamento familiar comigo, tenho o mesmo tempo de documento que ela tem o mesmo tempo que eu, então o dela vai ser válido até o tempo que a minha vai precisar ser renovada. Aí quando a gente renovar, a gente também pode fazer a renovação para mais um ano, para depois solicitarmos o nosso BI.
Que é nosso caso, assim, que no caso que nos faltam aí 3 anos agora para poder solicitar o BI, né? Mas tem outros, mas tem outros casos que tem pessoas que uma pessoa está aqui há 1 ano e já faz reagrupamento familiar com outra pessoa e demora um pouquinho mais de tempo, mas é só para lembrar que é mais ou menos desse jeito, entendeu? Então é isso, tem algo mais para falar? Não. Então, galera, eu acho que é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês com muito carinho. Já quero pedir para vocês deixar muito like nesse vídeo, para você compartilhar esse vídeo com algum amigo que não sabe dessa informação, para você se inscrever no meu canal, porque vai ter muitos vídeos legais aqui para vocês, inclusive aqui de Portugal, de dicas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Corta.